Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pérola de Grande Valor. Muito prazer, eu me chamo Camila, sou de Chapecó, Santa Catarina e eu resolvi fazer esse canal aqui para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. A palavra, ela traz luz para os meus dias, né? Então, eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. E que eu consiga de uma forma simples e que o Espírito Santo, ele, através da minha boca, ele fale ao vosso coração. Eu espero de verdade, assim, que esse primeiro vídeo e esse canal, ele seja um canal de bênçãos para a sua vida e que a gente possa ser forjado pela palavra. Que a gente olhe e entenda coisas que a gente não entendeu ainda da palavra, que eu consiga transmitir um pouquinho do que o Espírito Santo coloca no meu coração e que ele queima aqui dentro, que eu consiga transmitir para vocês. Esse é o meu desejo nesse canal. Então nós vamos começar agora hoje com uma palavra que o Espírito Santo queimou no meu coração hoje de manhã, no meu devocional. E eu espero de verdade, assim, que você entenda e seja edificado por essa palavra. Seja um momento gracioso, que você venha entender e olhar a palavra com outros olhos e entender, às vezes, o que a gente passa no nosso dia a dia, né? Hoje de manhã, eu estava, então, lendo a palavra e algo me chamou atenção nesse versículo. Eu já tinha lido algumas vezes, eu confesso para vocês que eu li. Beleza, Jesus foi tentado. Ok. Todos nós somos tentados. Ok. Mas eu não tinha entendido minuciosamente o que esse versículo está querendo nos falar, o que Deus está tentando nos mostrar através desse versículo. Então hoje, como se os meus olhos se abrissem, eu olhei e eu entendi que esse seria o primeiro versículo que eu iria falar no meu canal. E assim, ele tá lá em Lucas 4, é sobre a tentação de Jesus. E eu acho que nós devemos voltar um pouquinho antes, né? Quando Jesus ele foi batizado. Jesus precisava ser batizado? Não, ele não precisava ser batizado. Mas Jesus, ele faz as coisas para que nós levamos como exemplo, né? Então, Jesus precisava orar? Não, Jesus não precisava orar, mas se ele não orasse, nós não iríamos orar. Então, a gente olha e a gente pensa, não, Jesus estava na terra, ele orou. Ele orou, né? Ele foi lá e ele se batizou. Nós também temos que nos batizar. E Jesus ele se batiza, isso é maravilhoso. João Batista até acha que ele não é digno de batizar Jesus, porque eu, no meu caso também, se fosse João Batista, eu ia dizer eu que deveria ser batizado, que foi isso que o João Batista disse, né? O Senhor que deveria me batizar, não ao contrário. Quem sou eu para batizar? O Senhor Mestre, Messias. Imagine, né, toda essa cena, né, do João Batista ali, ao mesmo tempo, que privilégio você conseguir batizar Jesus. Isso é algo emocionante, é um privilégio, né? João Batista vai lá e batiza Jesus e vem, né, o Espírito Santo, ele desce em forma corpórea como uma pomba. Imagina toda a cena e vem a voz audível de Deus que fala: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Já pararam para pensar nessa cena? O Espírito Santo descendo, vindo a voz audível de Deus. Tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. E tava tudo 10, né? Aí o que acontece? O Espírito Santo leva Jesus para ser o quê? Tentado. Tentado no deserto, né? E ali diz, né? Em Lucas 4, vamos ler juntos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo
espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias. Ao fim dos 40 dias ele teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe responde: está escrito, não só de pão viverá o homem. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos pensar. Vamos começar a pensar, né? O que Deus falou para Jesus quando ele foi batizado? Tu és o meu filho amado. O que o diabo tá falando para Jesus agora? Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho, tá colocando o quê? Uma dúvida ali em Jesus. Se tu és filho. Vocês já imaginaram 40 dias você ali sem comer nada? E às vezes a gente faz jejum de um dia, a gente já fica, né, com fome. 40 dias sem comer nada. E o diabo vem tentando, né? Se tu és filho. Vocês acham mesmo que o diabo usa se tu és filho a troco de nada? Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. O diabo quer que a gente opte pelas coisas mais fáceis, né? Então, assim, se você tem uma aprovação, o diabo vem ali tentando, né? Te entrega ali algo, né? Pra você que é mais fácil. Não, vem aqui, ó. É mais fácil você fazer tal coisa do que você ficar esperando a promessa chegar. É mais fácil você abrir mão do teu relacionamento e tentar achar outro do que você esperar que o seu marido seja restaurado. É muito mais fácil. Então, ele vem com essas tentações, ele coloca dúvida na sua mente. Se tu és filho, transforma. O que tem de mais você transformar uma pedra em pão se você está com fome? Você não é filho de Deus? Transforma. Olha só o que o diabo faz com Jesus. Então, se ele faz isso com Jesus, imagina nós, pobres mortais. O que ele não faz na nossa mente? Ah, tô com fome, não dá nada, vou transformar. O que ele queria? Que Jesus agisse independente. E assim é o que ele quer que nós fizemos todos os dias. Que a gente age de uma forma independente. Ah, eu não vou orar para Deus para ver se é isso que eu tenho que fazer. Não, eu vou lá e vou fazer sozinho. Pela força do meu braço, pelo meu entendimento. Eu vou lá e vou agir da forma que eu quero. Nem vou orar. Para que eu vou orar? Eu sou independente, eu consigo, eu faço. O que tem eu transformar uma pedra em pão se eu estou com fome? É isso que ele coloca na nossa mente, esse joguinho mental do diabo. E muitas vezes, em pequenas coisas, nós acabamos cedendo e querendo agir de uma forma independente. Vamos seguindo aqui, então, no 4:5 ele diz: e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Ele é o príncipe do mundo, né? Portanto, se prostrado me adorastes, tudo será teu. Tudo que você quiser será teu se você me adorar. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele te darás culto. Engraçado. Por que o diabo fala isso? Tá vendo tudo isso aqui? Se você me adorar, eu te dou tudo. Ele sabia que Jesus era o dono de tudo, né? Mas ele oferece um atalho, porque Jesus também sabia que ele ia ganhar a coroa, né? A coroa se ele fosse crucificado. Porque, vamos puxar aqui Hebreus 2:9. Em Hebreus 2:9 diz assim: coroado agora por Deus, com glória e honra, porque ele sofreu a morte por nós.
Ora, pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todas as pessoas. Ele é coroado, mas para ter essa coroa, ele precisava sofrer. Ele precisou carregar uma cruz por todos nós, morrer, né, crucificado pelos nossos pecados. E o diabo sabia que isso ia acontecer, então ele foi com atalhos, né? Ele oferece o caminho mais fácil. Então eu te dou a coroa aqui e você nem precisa de cruz. Para que sofrimento? Eu te dou, é só você me adorar. Me adora aqui que você não vai ter sofrimento. Eu te dou tudo o que você quiser. Olha só que tentador, né? Te dou tudo, tudo. Então assim, se você tiver um preço, o diabo está disposto a pagar. Pode ter certeza. Se você tiver um preço para desobedecer a Deus, pode ter certeza que o diabo sabe e ele está disposto a pagar a desobediência, né? Então, assim, ele tem o caminho mais fácil para você alcançar a sua vitória, né? Para você alcançar o poder. Hoje nós vemos muito nas igrejas sendo pregado aí a teologia da prosperidade, né? Em que você é o centro, tudo sou eu, nada de Deus, né? Tudo é eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro, eu quero, eu. A gente transforma a igreja como se fosse um supermercado de bênçãos, né? Você vai lá na segunda-feira ou qualquer outro dia da semana fazer uma campanha de 7 segundas-feiras porque eu quero alcançar o meu milagre. E se Jesus não faz, você vira um bebê chorão em que você chora e reclama e Deus não me escuta. Mas você está tentando fazer uma barganha com Deus gigantesca em que eu vou na igreja, mas Deus tem que me dar. Ele tem 7 semanas para me dar. Parece que você virou o quê? Você manda em Deus, né? Como se a gente mandasse em Deus. Senhor, eu quero. Eu vou em 7 segundas e o Senhor vai fazer. O Senhor tem que fazer, pois eu tô indo na igreja, né? Eu quero isso. E nesse meio tempo que você tá indo na igreja, você quer essa bênção, vem o diabo com um atalho. Vem aqui. Eu consigo fazer tal coisa para você se você me adorar. Se você fizer tal coisa, se você abandonar esse Deus. O que você quer com esse Deus? Vem aqui comigo, vem me adora, abandona essa vida aí. Para que você vai sofrer se eu posso dar para você o que você quer? E muitas vezes nós caímos na tentação do inimigo, né? Nós caímos nessa tentação dele. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e começar a enxergar de uma outra forma as coisas que aparecem na nossa vida como algo maravilhoso, né? Seguindo aqui então no versículo 9, ele diz: então levou a Jesus e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Olha o diabo astuto, se atira daqui. Você não disse que é filho de Deus? Se você se atirar daqui, os anjos não vão te guardar, porque você é filho de Deus. Está dizendo isso? Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Não é isso que está escrito? Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Que engraçado, né? Olha o diabo de novo astuto. O que ele vem? Você não confia tanto em Deus assim? Se atira. Se atira aqui. Você não é filho de Deus? Se atira. Bom, Deus vai te proteger, não vai dar nada. Não vai dar nada, se atira. Se atira. Ele utiliza as escrituras para tentar engrupir, né? A gente fala muito essa palavra engrupir aqui no sul. Engrupir a Deus, a Jesus, que era a palavra encarnada, né? O verbo que se fez carne. E olha só, tu imagina se ele utiliza as escrituras para Jesus.
que a palavra, né? Imagina você que não lê a Bíblia, você que não abre a palavra, você que tem a sua Bíblia lá na sua casa empoeirada, às vezes está aberta no Salmos 23, que você nem sabe o que está escrito, mas está aberto como se fosse um amuleto, né? Salmos 23 aberto. Sujo o Salmo 23, o resto da Bíblia tá tudo branquinho, né? Tudo bonitinho, no Salmo 23 tá sujo de tanta poeira que pegou. Então, se ele vem com isso para Jesus, imagina o que ele não utiliza de artifício para nós. Nós, que não somos ninguém aí na fila do pão, nós, como eu digo, meros mortais. Por isso a importância de nós buscarmos a palavra de Deus para nós não cairmos na cilada que o inimigo tem para nós. Nós precisamos nos apropriar da palavra. Isso se tornou algo imprescindível em nossas vidas. A palavra de Deus, ela precisa estar rabiscada de tanto você buscar entendimento. Nós não podemos, chegou um tempo em nossas vidas que nós não podemos mais deixar ela de lado. O diabo vem com artimanha pesada para cima de nós, cristãos. E se nós não vamos atrás da palavra, nós vamos cair na tentação, nós vamos cair nas armadilhas do diabo. Jesus vinha o que? Com a palavra. O diabo vinha com a palavra, Jesus vinha com a palavra atrás, está escrito. Está escrito, mas também está escrito. E tem dias, meu irmão, minha irmã, que a gente acorda e a gente prega pra gente mesmo. Tem dias que a nossa fé tá lá embaixo, tá no fundo do poço. Isso é a vida real, é a vida real. Não adianta a gente pintar aqui que eu não passo por provação. Eu sou uma pessoa aqui que eu escuto o que Deus está falando para mim e a minha fé é lá em cima, ela é inabalável, eu acredito em tudo, eu não me deixo abater pelos problemas do dia a dia. Gente, vamos cair na real, isso não existe. Nós nos abatemos, nós somos humanos. Nós temos que olhar para essa palavra todos os dias e lembrar quem foi Jesus e que Ele está conosco. O deserto é gigantesco na nossa vida. Às vezes nós estamos passando pelo deserto e a gente acha que a gente está sozinho, mas é através da escritura, da palavra, que a gente lembra que a gente não está. Que Deus está no barco, mesmo tendo uma tempestade gigantesca. Deus está conosco. A gente lembra da história, a gente lembra, a gente vê o que Deus fez, a gente sabe quem é o nosso Deus. A gente sabe que Ele está conosco em todos os momentos. Meu irmão, hoje, se eu puder te falar algo que queima no meu coração, é que você busque a palavra de Deus. Busque assim, ó, de todo o seu coração, um amor pela palavra. Claro que isso não vai vir da noite pro dia, como eu sempre falo. Você não vai acordar numa segunda-feira de manhã e vai falar assim: nossa, hoje eu acordei com uma vontade de ler a palavra, vou ficar 1 hora aqui parado lendo a palavra. Óbvio que não, isso é algo que vai sendo construído, é uma disciplina você buscar a palavra. Mas é imprescindível que a gente volte a buscar o que Deus tem para nós aqui na palavra. Se o diabo atenta até Jesus, imagina nós. Os pensamentos que ele coloca todos os dias na nossa mente, que nós não somos filhos, que nós podemos buscar atalhos e que ele pode nos dar o que ele quiser nos dar, que é melhor sem sofrimento. Que ele tem sem sofrimento para nós, ele tem algo melhor. Para que você vai sofrer se eu tenho aqui, ó, o que o teu Deus não te dá? O que você vai? O que você quer? Né? O que você quer se eu tenho tudo aqui? Eu posso te dar tudo, posso te dar tudo. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para você hoje, com certeza, a primeira delas, leia a palavra. Busque na palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos.
A palavra ela tem que ser lâmpada, ela tem que ser uma luz para o seu dia a dia, para todo momento do seu dia. Ela tem que ser luz, ela precisa ser a luz. E que você não caia nas tentações do inimigo. Busque a Deus, Ele tem algo grandioso para você. O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. E se você está passando por um deserto, creia, Deus está contigo. Se você está passando por uma tempestade, Deus está contigo. Ele está contigo. Ele é o único que pode acalmar a tempestade. Ele é o único. Ele é o único. Não caia nas ciladas do inimigo. Não caia nas ciladas do inimigo. Vigie e ore e busque a Deus todos os dias. Porque Ele é o único suficiente na nossa vida. Quando todos te abandonam, Deus é o único que não te abandona. Que você possa ser edificado com essa palavra. Esse é o meu desejo. É isso que queima no meu coração. Que você possa ser edificado e logo, logo, eu tenho certeza que eu vou trazer uma outra palavra para você. E eu espero. Se você foi edificado, se você gostou desse vídeo, principalmente eu quero que você comente aí. Se for algo que falou com você, comente. Nem que seja um joinha, né? Se você quer que outra pessoa seja edificada por esse vídeo, compartilhe com os seus amigos. E curta, obviamente, esse vídeo para me entender também que você está gostando. Isso é algo que queima no meu coração. Quem me conhece sabe que eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo falar da palavra de Deus. E que eu possa ser um instrumento, né? Que eu possa diminuir cada vez mais e mais e mais e me tornar muito pequena para que Deus possa crescer na minha vida. Esse é o meu desejo, é o desejo do meu coração. E que Deus te abençoe grandemente. Que Deus não deixe você esmorecer, mas que você lembre que você tem um livro que você pode ler e esse livro vai te edificar e você vai entender muitas coisas e Deus vai se revelar através desse livro para você, porque é a palavra de Deus. Estamos juntos na mesma fé, na mesma busca, perseverando até o fim e que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você seja que você transborde do Espírito Santo e que através da sua vida muitas pessoas escutem o Evangelho, muitas pessoas vejam Cristo agindo. É isso que nós queremos, né? Ser parecidos com Jesus. E nessa nossa busca incessante, né? Que nós possamos um ajudar o outro. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus.